Olá, hoje vou ler para você o livro A Mulher de Preto de Machado de Assis. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 1. A primeira vez que o Dr. Estevão Soares falou ao deputado Menezes foi no Teatro Lírico no tempo da memorável luta entre lagruístas e chartonistas. Um amigo comum os apresentou ao outro. No fim da noite separaram-se oferecendo cada um deles os seus serviços e trocando os respectivos cartões de visita. Só 2 meses depois encontrarão-se outra vez. Estevão Soares teve de ir à casa de um ministro de Estado para saber de uns papéis relativos a um parente da província, e aí encontrou o deputado Menezes, que acabava de ter uma conferência política. Houve sincero prazer em ambos encontrando-se pela segunda vez, e Menezes arrancou de Estevão a promessa de que iria à casa dele daí a poucos dias. O ministro depressa despachou o jovem médico. Chegando ao corredor, Estevão foi surpreendido com uma tremenda batega d'água, que nesse momento caía, e começava a alagar a rua. O rapaz olhou a um e outro lado a ver se passava algum veículo vazio, mas procurou inutilmente, todos que passavam iam ocupados. Apenas à porta estava um coupé vazio à espera de alguém, que o rapaz supôs ser o deputado. Daí a alguns minutos desse com efeito o representante da nação, e admirou-se de ver o médico ainda à porta. "Que quer?" disse-lhe Estevão. "A chuva impediu-me de sair, aqui fiquei a ver se passa um tílburi." "É natural que não passe, e nesse caso ofereço-lhe um lugar no meu coupé." "Venha." "Perdão, mas é um incômodo." "Ora, incômodo. É um prazer. Vou deixá-lo em casa." "Onde mora?" "Rua da Misericórdia N graus, bem, suba." Estevão hesitou um pouco, mas não podia deixar de subir sem ofender o digno homem que de tão boa vontade lhe fazia um obséquio. Subiram. Mas em vez de mandar o cocheiro para a Rua da Misericórdia, o deputado gritou: "João, para casa." E entrou. Estevão olhou para ele admirado. "Já sei", disse-lhe Menezes, "admira-se de ver que faltei à minha palavra, mas eu desejo apenas que fique conhecendo a minha casa a fim de lá voltar quanto antes." O coupé rolava já pela rua fora debaixo de uma chuva torrencial. Menezes foi o primeiro que rompeu o silêncio de alguns minutos, dizendo ao jovem amigo: "Espero que o romance da nossa amizade não termine no primeiro capítulo." Estevão, que já reparara nas maneiras solícitas do deputado, ficou inteiramente pasmado quando lhe ouviu falar no romance da amizade. A razão era simples. O amigo que os havia apresentado no Teatro Lírico disse no dia seguinte: "Menezes é um misantropo e um cético, não crê em nada, nem estima ninguém. Na política como na sociedade faz um papel puramente negativo." Esta era a impressão com que Estevão, apesar da simpatia que o arrastava, falou a segunda vez a Menezes, e admirava-se de tudo, das maneiras, das palavras, e do tom de afeto que elas pareciam revelar. A linguagem do deputado jovem médico respondeu com igual franqueza. "Por que acabaremos no primeiro capítulo?" perguntou ele. "Um amigo não é coisa que se despreze, acolhe-se como um presente dos deuses." "Dos deuses?" disse Menezes rindo. "Já vejo que é pagão." "Alguma coisa, é verdade, mas no bom sentido", respondeu Estevão rindo também. "Minha vida assemelhasse um pouco à de Ulisses, tem ao menos uma Ítaca, sua pátria, e uma Penélope, sua esposa. Nem uma nem outra. Então entender-nos-emos." Dizendo isto, o deputado voltou a cara para o outro lado, vendo a chuva que caía na vidraça da portinhola. Decorreram 2 ou 3 minutos, durante os quais Estevão teve tempo de contemplar a seu gosto o companheiro de viagem. Menezes voltou-se e entrou em novo assunto. Quando o coupé entrou na Rua do Lavradio, Menezes disse ao médico: "Moro nesta rua, estamos perto de casa."
Promete-me que há de vir ver-me algumas vezes, amanhã mesmo. Bem. Como vai a sua clínica? Apenas começo, disse Estevão. Trabalho pouco, mas espero fazer alguma coisa. O seu companheiro, na noite em que mo apresentou, disse-me que o senhor é moço de muito merecimento. Tenho vontade de fazer alguma coisa. Daí a 10 minutos parava o coupé à porta de uma casa da Rua do Lavradio. Apearam-se os 12 e subiram. Menezes mostrou a Estevão o seu gabinete de trabalho, onde haviam 2 longas estantes de livros. É a minha família, disse o deputado mostrando os livros. História, filosofia, poesia e alguns livros de política. Aqui estudo e trabalho. Quando cá vier é aqui que o hei de receber. Estevão prometeu voltar no dia seguinte, e desceu para entrar no coupé que esperava por ele, e que o levou à Rua da Misericórdia. Entrando em casa, Estevão dizia consigo: onde está a misantropia daquele homem? As maneiras de misantropo são mais rudes do que as dele, salvo se ele, mais feliz do que Diógenes, achou em mim o homem que procurava. Capítulo 2. Estevão era o tipo do rapaz sério. Tinha talento, ambição e vontade de saber, 3 armas poderosas nas mãos de um homem que tenha consciência de si. Desde os 16 anos a sua vida foi um estudo constante, aturado e profundo. Destinado ao curso médico, Estevão entrou na academia um pouco forçado, não queria desobedecer ao pai. A sua vocação era toda para as matemáticas. Que importa? Disse ele ao saber da resolução paterna, estudarei a medicina e a matemática. Com efeito teve tempo para uma e outra coisa, teve tempo ainda para estudar a literatura, e as principais obras da antiguidade contemporâneas eram-lhe tão familiares como os tratados de operações e de higiene. Para estudar tanto, foi-lhe preciso sacrificar uma parte da saúde. Estevão aos 24 anos adquirira uma magreza, que não era a dos 16, tinha tez pálida e a cabeça pendia-lhe um pouco para frente pelo longo hábito da leitura. Mas esses vestígios de uma longa aplicação intelectual não lhe alteraram a regularidade e harmonia das feições, nem os olhos perderam nos livros o brilho e a expressão. Era além disso naturalmente elegante, não digo enfeitado, que é coisa diferente. Era elegante nas maneiras, na atitude, no sorriso, no trajo, tudo mesclado de uma certa severidade que era o cunho do seu caráter. Podia-se notar-lhe muitas infrações ao código da moda, ninguém poderia dizer que ele faltasse nunca às boas regras do gentleman. Perderá os pais aos 20 anos, mas ficará-lhe bastante juízo para continuar sozinho a viagem do mundo. O estudo serviu-lhe de refúgio e bordão. Não sabia nada do que era o amor. Ocupará-se tanto com a cabeça que esquecera-se de que tinha um coração dentro do peito. Não se infira daqui que Estevão fosse puramente um positivista. Pelo contrário, a alma dele possuía ainda em toda a plenitude da graça e da força as 2 asas que a natureza lhe dera. Não raras vezes rompia ela do cárcere da carne para ir correr os espaços do céu, em busca de não sei que ideal mal definido, obscuro, incerto. Quando voltava desses êxtases, Estevão curava-se deles enterrando-se nos volumes à cata de uma verdade científica. Newton era-lhe o antídoto de Goethe. Além disso, Estevão tinha ideias singulares. Havia um padre, amigo dele, rapaz de 30 anos, da escola de Fénelon, que entrava com Telêmaco na ilha de Calipso. Ora, o padre dizia muitas vezes a Estevão que só uma coisa lhe faltava para ser completo, era casar-se. Quando você tiver, dizia-lhe, uma mulher amada e amante ao pé de si, será um homem feliz e completo. Dividirá então o tempo entre as 2 coisas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o coração. Nesse dia quero eu mesmo casá-lo, Padre Luís, respondia Estevão, faça-me então o serviço completo, traga-me a mulher e a bênção. O padre sorria-se ao ouvir a resposta do médico, e como o sorriso parecia Estevão uma nova pergunta, o médico continuava, se encontrar uma mulher tão completa como eu exijo, afirmo-lhe que me casarei.
dirá que as obras humanas são imperfeitas, e eu não contestarei, Padre Luís, mas nesse caso deixe-me caminhar só com as minhas imperfeições. Daqui engendrava-se sempre uma discussão, que se animava e crescia até o ponto em que Estevão concluía por este modo: Padre Luís, uma menina que deixa as bonecas para ir decorar mecanicamente alguns livros mal escolhidos, que interrompe uma lição para ouvir contar uma cena de namoro, que em matéria de arte só conhece os figurinos parisienses, que deixa as calças para entrar no baile, e que antes de suspirar por um homem, examina-lhe a correção da gravata, e o apertado do botim, Padre Luís. Esta menina pode vir a ser um esplêndido ornamento de salão e até uma fecunda mãe de família, mas nunca será uma mulher. Esta sentença de Estevão tinha o defeito de certas regras absolutas. Por isso, o padre dizia-lhe sempre: tem você razão, mas eu não lhe digo que queise com a regra, procure a exceção que há de encontrar e leve-a ao altar, onde eu estarei para os unir. Tais eram os sentimentos de Estevão em relação ao amor e à mulher. A natureza dera-lhe em parte esses sentimentos, mas em parte adquiriu-os ele nos livros. Exigia a perfeição intelectual e moral de uma Heloísa, e partia da exceção para estabelecer uma regra. Era intolerante para os erros veniais. Não os reconhecia como tais. Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e de amor. Contribuíra para esta rigidez de ânimo o espetáculo da própria família de Estevão. Até aos 20 anos foi ele testemunha do que era a santidade do amor mantido pela virtude doméstica. Sua mãe, que morrera com 38 anos, amou o marido até os últimos dias, e poucos meses lhe sobreviveu. Estevão soube que fora ardente e entusiástico o amor de seus pais, na estação do noivado, durante a manhã conjugal. Conheceu-o assim por tradição, mas na tarde conjugal a que ele assistiu viu o amor calmo, solícito e confiante, cheio de dedicação e respeito, praticado como um culto, sem recriminações nem pesares, e tão profundo como no primeiro dia. Os pais de Estevão morreram amados e felizes na tranquila seriedade do dever. No ânimo de Estevão, o amor que funda a família devia ser aquilo ou não seria nada.